estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor nesta oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para fazer a pré-aula desta semana e nesta oportunidade eu quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus, pois vencemos um primeiro trimestre de uma lição maravilhosa onde aprendemos a lei da semeadura e agora adentramos mais uma lição. Já passamos para o segundo trimestre e estamos aqui para fazer esta pré-aula. Nesta oportunidade eu quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos, alunos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês. Meus queridos irmãos, já estamos aqui relatando que estamos já no segundo semestre, do segundo trimestre. E esta lição ela é comentada pelo professor Lorival e também pelo pastor Jean. Quero estar cumprimentando os nossos irmãos com a paz do Senhor. Quero também cumprimentar o nosso pastor presidente, o pastor Adair Gonçalves, toda a sua família. Quero cumprimentar a todos os irmãos organizadores das lições, do design, das capas. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês, também os irmãos que fazem a leitura diária da segunda a sexta-feira. Deus abençoe a vida de todos vocês. Essa lição ela vai tratar dos fins dos tempos. O acontecimento profético aponta que a nossa geração é a do arrebatamento. Esta é aqui o tema desta lição tão maravilhosa, na qual nós estaremos aprendendo nesses últimos dias, na qual Deus tem proporcionado para nós aqui na terra ainda, e estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Nós estamos hoje na primeira lição. Ela vai falar sobre Israel, o relógio de Deus. Nós sabemos que Israel é o relógio de Deus para as nações, para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Quando fala de relógio, meus queridos irmãos, sabemos que o relógio, ele é para marcar a hora, marcar os minutos, marcar o segundo, marcar os centésimos. É exatamente para tudo isso. O relógio é para marcar e determinar o tempo. Nós sabemos que o primeiro relógio ele foi feito no ano 725 depois de Cristo por um chinês budista que produziu o primeiro relógio. E nós sabemos que o relógio é para marcar toda a determinação de tempo. Então aqui nós vimos que Israel é o relógio de Deus. Aqui sabemos que a nação de Israel é o relógio de Deus para os acontecimentos nos dias atuais que estamos vivendo. E sempre foi o relógio de Deus para as nações e principalmente para a igreja do Senhor. Israel é o relógio de Deus. Sabemos que o tic-tac de Israel mostra que estamos perto do arrebatamento. Estamos bem pertinho de ouvir o soar da trombeta. Então, nesta lição, nós vamos aprender sobre o que significa Israel ser o relógio de Deus. Aprenderemos sobre a reconstrução da nação de Israel. Aprenderemos também sobre o que aconteceu com a nação de Israel durante este período e o que está acontecendo nos dias atuais. Então, eu creio que esta lição será de suma importância para a vida de todos os nossos irmãos e alunos que estão prontos para aprender da palavra de Deus. Aqui, meus queridos irmãos, nós vamos já estar adentrando nesta lição, que já falamos que é a lição de número 1, que será lecionada no dia 7 de abril de 2024. E sabemos que os alunos que vão estar aprendendo na classe, na escola bíblica da escola dominical, o professor terá toda a oportunidade de decorrer dessa lição, de estar abordando esse tema tão maravilhoso que é Israel, o relógio de Deus. Aqui nós temos o textuário que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo de número 32, está escrito: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brota folha, sabei que está próximo o verão. Mateus 24 e 32. Verdade prática.
Os ramos tenros e as folhas que brotam representam a restauração do Estado de Israel, que foi emancipado em 14 de maio de 1948. Aqui nós vamos destacar o que ocorreu nesse acontecimento e nós destacaremos também a história da nação de Israel. Sabemos que este povo é escolhido por Deus. A leitura bíblica em classe, Mateus 24, 32 a 39. Aprendei, pois, esta parábola que da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brota folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, mas unicamente o meu Pai. Meus queridos irmãos, esta é a leitura bíblica em classe. O objetivo geral é enfatizar que Jesus relacionou sua vinda com a emancipação do Estado judeu. Os objetivos específicos: conhecer a história de Israel, explicar que os judeus pregam um alto preço por rejeitar o Messias. Terceiro, mostrar que Deus tem um propósito para com a nação de Israel. É isso que nós estaremos aprendendo nesta oportunidade. A introdução: Israel é o relógio de Deus no mundo. É um dos povos mais antigos da terra. Aqui, meus irmãos, nós já adentraremos aqui sobre a questão de Israel. É o relógio de Deus e é um dos povos mais antigos da terra. Para entendermos que como se deu origem à nação de Israel, a gente vai ressaltar, meus queridos irmãos, que Israel é um povo escolhido, um povo da promessa. Israel é um povo predestinado por Deus, que é o povo de Deus, na qual voltará novamente para o projeto e o propósito de Deus na terra. Quando nós vimos aqui que lá no capítulo 4 de Gênesis, capítulo 5, nós vamos ver que depois da morte de Abel, Deus levanta agora da descendência um homem chamado Sete. Sete começou a invocar o Senhor. E nós vimos que da descendência de Sete até a descendência de Noé, Noé, filho de Lameque, e a gente observa que Noé entra na arca, Deus pede para construir a arca, depois Noé sai da arca, e da descendência de Sem, nós vamos observar que Deus agora separa a linhagem para chamar a descendência abraâmica. E nós vimos que Deus faz com que Abraão saia da sua terra e da sua parentela, no capítulo 12, e quando a gente observa que Abraão sai, aqui nós temos que Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra. E Abraão saiu pela fé, na ordem de Deus, e nós vimos que no versículo de número 3, Deus faz uma promessa dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, e abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Observa, meus queridos irmãos, que me chama a atenção, que Deus fala: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Ou seja, das entranhas de Abraão e todos aqueles que desse a mão a Abraão, a sua descendência, seriam abençoados, meus queridos irmãos. Então Deus faz esta promessa. E aqui nós vimos que Abraão agora recebe a promessa, nós vemos o que aconteceu, Deus faz a promessa. E aqui nós temos no capítulo 15, versículo de número 3, Abraão passa a peregrinar em terras estranhas. E Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: olha, Abraão, a sua descendência eu vou fazer com que ela peregrine em terras estranhas por cerca de 400 anos. Isto Deus já estava advertindo a Abraão, que a sua descendência peregrinaria por cerca de 400 anos em terras estranhas. E aqui nós vimos que Deus faz a promessa, vem Ismael, mas das entranhas de Abraão nasce Isaque. E a gente sabe que o nome de Abraão não era o nome, era Abrão. E depois Deus muda para Abraão e de Sarai para Sara. Que nós vimos que Abraão agora significa um pai de uma grande nação. E
A gente observa, meus queridos irmãos, que dentro deste contexto, desta história, e agora vem o nascimento de Jacó, de Isaac agora vem Jacó, de Jacó nasce as 12 tribos de Israel, e dentre essas tribos nós não vamos detalhar muito, porque o projeto é muito longo, mas o que me chama a atenção é que quando Abraão, agora, ou seja, faz o seu filho casar, Isaac pede uma esposa para ele, e nós vimos que agora nasce Jacó, e a Bíblia faz uma promessa que o menor dominaria o maior. E Jacó agora vai para terras, e ali casa, tem aqueles 12 filhos, depois acontece, um dos seus filhos é vendido para o Egito, e a gente sabe que toda a história agora começa a peregrinação. Em Êxodo capítulo 1, versículo de número 3, cerca de 70 almas sabendo que já José estava no Egito, 70 almas descem para a terra de Gósen, ali habita, por cerca de 400 anos este povo habitando nesta terra, e a gente sabe que o nome de Israel se dá origem do encontro de Jacó com o anjo no vale de Jaboque, que quando pergunta qual é o teu nome, ele diz, meu nome é Jacó, pois tu não chamarás mais Jacó, mas chamará Israel, porque será pai de uma grande nação. E o que acontece, meus queridos irmãos, esta história, então passa-nos a entender que agora eles habitando no Egito, Deus levanta Moisés como libertador, agora Moisés vem com o agir de Deus, tira esta nação e leva eles em direção à terra de Canaã. Cerca de 40 anos eles passam no deserto, e nós observamos que depois Moisés morre, Deus levanta Josué como sucessor para liderar o exército de Israel. E o que acontece? Depois Josué morre e entra-se agora o período dos juízes, que demora cerca de aproximado de 350 a 400 anos, o período dos juízes. E nós observamos que esse período dos juízes agora é guiado por juízes, como Sansão, Otiniel e como os outros demais que não citaremos o nome aqui. Depois deste período, agora entra-se o último como Samuel, rei, sacerdote e profeta. E a gente observa que a teocracia de Deus governava Israel. Israel era governado. E nós vimos que agora Israel rejeita o projeto de Deus. E a gente sabe que quando Israel rejeita o projeto, não ser dominado mais por Deus, entra a monarquia, pede um rei conforme as outras nações vizinhas. Deus agora dá Saul como capitão, e Saul governa por 42 anos. Depois que Saul morre, nós temos a história de Davi, que reina por 40 anos, que é proclamado um homem segundo o coração de Deus, recebe a unção como rei e governa 40 anos. Depois da morte de Davi, nós temos agora o reinado de Salomão. Salomão, meus queridos irmãos, é um homem que também reinou por 40 anos. Observe que este período da monarquia desses três reinos dura aproximadamente 122 anos. Fora agora, quando Salomão morre, é dividido o seu reinado. E o seu reinado dividido, a gente observa que agora, quando é dividido, o reino de Israel passa a ser ao reino do norte e o reino do sul, a tribo de Judá. E a gente observa, meus queridos irmãos, que neste processo, Israel agora é dividido, com a parte do reino do norte governada por Jeroboão e a parte do sul governada por Reboão, que é filho de Salomão. E neste processo a gente encontra que há diversos reinos que governaram tanto a tribo do sul como as tribos do norte. E aqui nós vamos mais para frente, a gente observa que estes reinos foi passando, e agora adentra o período dos profetas, que começa a profetizar sobre a destruição de Jerusalém, a destruição do povo de Israel, que dá por volta agora do ano 500, ou seja, melhor dizendo, 606, que é reconhecido como o período em que a Babilônia se despoja, levanta com toda a sua força, para poder agora trazer
ali em 3 períodos do cativeiro. E aqui nós temos o profeta Jeremias, temos o profeta Ezequiel, temos aqueles 3 jovens que são os amigos de Daniel, e temos também Daniel, que são levados cativos para terras da Babilônia. Das terras de Judá são levados para a Babilônia. E a gente observa, meus queridos irmãos, que neste processo Deus agora adverte o rei que a Babilônia se levantaria e traria, ou seja, buscaria, destruiria Jerusalém, destruiria ali o templo, destruiria as coisas que estavam ali. E a gente observa que Nabucodonosor foi e trouxe do templo os utensílios da casa do Senhor, trouxe todas as coisas que pertenciam ali, destruiu o templo. E a gente observa que agora entra este período no ano 606. E aqui, meus queridos irmãos, a gente observa que neste período, que quando agora é levado pela Babilônia, Daniel agora é levado, e Daniel é chamado para servir na suprema corte ali do reinado de Nabucodonosor. E aqui nós vamos adentrar aqui no capítulo 2, Daniel é intimado. Nós vimos ali que quando recebe um decreto que todos os adivinhos, todos os magos, todos os pensadores deveriam morrer, por qual motivo? Daniel pergunta no capítulo 2, porque o rei teve um sonho diante e estava perturbado, não tinha ninguém que revelasse, até perguntar aos magos, mas Daniel disse, olha, chamou o capitão Arioque e disse, olha, dá-nos um tempo, vamos buscar ao Senhor. E na busca ao Senhor, Deus revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor. E este sonho, meus queridos, ele é tomado que quando Nabucodonosor está na sua cama, ele recebe ali um sonho de ver uma estátua muito grande. Esta estátua tinha a sua cabeça de ouro, e a gente observa que essa estátua, a cabeça de ouro, os braços e os ombros era de prata, e o ventre desta estátua era de bronze, e as pernas de ferro, e os pés misturado de ferro com barro. E Daniel então revela a interpretação para o rei, dizendo, olha rei, são 4 nações poderosas, isto é para os finais dos tempos, são 4 nações poderosas, e fica sabendo, ó rei, que esta cabeça de ouro é o seu reinado, Nabucodonosor. Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, e a gente sabe que durante este reinado de Nabucodonosor, a sua cabeça de ouro, Deus deu autonomia, Deus deu poder, você é como uma árvore frondosa, o seu reino cresceu, se expandiu. Mas, posteriormente a este reino, meu Senhor, levantará um reino, que é o reino de prata, que é os ombros, os braços de prata, representando o império Medo e os Persas. E este império. E quando ele começa a dar esta interpretação, o terceiro reinado é o reinado da Grécia, que é o ventre de bronze, e que é dominado por Alexandre Magno. E a gente observa que dentro desta visão, o quarto reino, que é o de ferro, as pernas de ferro e barro misturado com ferro, é o reinado romano. E Daniel revela isso, o reino louva a Deus. E a gente sabe que tudo isso aconteceu, e no capítulo 7, Daniel agora recebe uma visão de Deus, e esta visão ele vê quando o vento soprava sobre o mar Egeu, no capítulo 7, e assoprava as ondas. Aqui fala da inquietude das nações, fala do movimento que as nações estão inquietas, e que estas nações se levantaria dentro deste mar, representando multidões, levantaria esses imperadores, estes reinos. E aqui nós observamos que Apocalipse capítulo 19 fala disso também, sobre a inquietude do mar. E a gente observa que dentre isso levanta um leão com 3 asas. E a gente observa que este leão, ele levanta e é tirado ali as asas e dado um coração de homem. E neste leão, meus irmãos, a gente sabe que ele agora começa a dominar, que é também relacionado à cabeça de ouro. O segundo animal é um urso com 3 costelas na boca. Este urso representa o Medos Persa, que representa ali os 3
cidades que foram a Lídia, que foram o Egito e a Babilônia, conquistado pelos medo-persa. E a gente sabe que essas três costelas representam essas três cidades que foram conquistadas. E representa Medo, representa por Dários persa, por Ciro. E a gente observa que neste período se levanta. E o terceiro animal é representado por Alexandre Grande. É um leopardo com 4 asas e com 4 cabeças. As asas representam a velocidade da sua força de governar dos seus 21 anos de idade até os 33 anos de idade. Representa 12 anos que ele lutaria e despojaria, conquistaria a Babilônia, o Egito, conquistou o mundo civilizado, a implantação do Império Grego, que é a Grécia. E o quarto animal é o Império Romano, que ele viu, Daniel se apavorou muito ao ver este animal feroz, este animal destruidor, este animal terrível, que é representado o Império de Roma. E aqui nós vimos que no capítulo 8, Daniel agora ter outra visão, quando ele vê um carneiro com 2 chifres. Este carneiro, quando Daniel vê, ele vê esta representação de que uma ponta maior, e a ponta maior por último cresceu, representaria Dário, que era os persas, a ponta menor, e a ponta maior, por último que cresceu, representaria o Império Persa, na qual se rebelou contra o Império dos Medos no ano 550, quando Ciro rebelou-se contra Dario e cresceu o seu reinado, e também tomou a Babilônia. E aqui nós vemos que Daniel agora vê este animal, este carneiro, bater para o lado do meio-dia, ocidente, do oriente, do norte, e não havia quem destruísse este animal. E Daniel, quando ele observa, ele vê vindo do lado do norte um bode por cima, sem tocar os pés no chão, e este bode ele vinha caminhando, e a gente observa que ele tinha um chifre entre os olhos. E ele se arremessou contra aquele carneiro e pisoteou, massacrou, não houve quem libertasse, e foi grande a sua queda. E aquele bode saiu vitorioso e não havia quem o parasse. E aquela ponta quebrou no meio daquela testa, nasce-se então 4 chifres, representando os 4 generais que sucederiam o Império de Alexandre na Grécia. E aqueles 4 imperadores representaria. E dentre uma daquelas pontas pequenas, ela cresceu por último, representando a ponta que faria grande desolação, que traria grande consequência dentro da terra de Jerusalém, representando Antíoco Epifânio, que sucedeu posteriormente, depois da queda de Alexandre, do primeiro império dos Seleucidas, que é o Império Seleuco, que é Ptolomeu, do império que agora dominaria, que era o império de Antíoco Epifânio, do povo de Nicator. E a gente observa que tudo isto Daniel vê. E aqui, meus irmãos, Daniel agora recebe essas revelações, juntando do capítulo 2, do sonho, dos animais, e também destes animais que falamos do bode e do carneiro. A gente sabe que o império babilônico de Nabucodonosor, ele durou do período 606 até 536, de 536 até o Império Medo-Persa 331, 536 até 331, de 331 levanta-se o Império por Alexandre Magno, que as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, depois das 62 semanas, será restaurado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com imutação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Observa aqui, meus irmãos, que estas 62 mais 7 semanas são 69 semanas, que dá 483 anos, que é de 397 até antes do ano 70 depois de Cristo. E aqui a gente observa que seria da reconstrução até, ou seja, o período em que Cristo morreria, ressuscitaria, o Messias seria morto, mas também até antes deste período. E aqui nós observamos que depois de que Cristo subiria, seria assunto ao céu, veria tempos angustiosos, a destruição de Jerusalém.
No capítulo 24 de Mateus, a gente observa que agora os discípulos estão ali olhando. E quando eles estão olhando, eles dizem: Senhor, observa a estrutura do templo. Jesus virou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E Jesus profere os acontecimentos finais. E a gente sabe que no ano 70, Cristo já não estava mais. O general Tito agora invade Jerusalém. E se cumpre a profecia que Jesus, quando chega no alto monte, olha para a cidade de Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu vos quis ajuntar, como a galinha se ajunta os pintos debaixo das vossas asas. Dias virão sobre ti, que vos cercarão de trincheira, serão dias angustiosos. E isto começa a cumprir no ano 70. General Tito é um homem que começa a governar, um homem cruel e um homem que começa a massacrar. E aqui nós sabemos que isto representa as 70 semanas. Mas aqui a gente volta, meus queridos irmãos, lá no período antes de Cristo nascer, para chegarmos a este acontecimento. A gente sabe que agora, como falou Daniel sobre Antíoco Epifânio, ele foi um homem que agora, no período do Império Seleucida, que agora levanta no ano 175 a 167, ele fez grandes massacres em Israel, destruindo ali a questão da religião, massacrando, tempo de angústia, um homem que é comparado com o anticristo, que um homem com as barbaridades que fez, ofereceu uma porca a Zeus no lugar do altar do sacrifício, dentro do templo, um homem que fez barbaridade. E então começa-se a revolta dos Macabeus. E aqui esta revolta dura 100 anos. E esta revolta durando 100 anos, passa-se os filhos de Matatias. E ali começa a se passar os filhos dos Macabeus, que dá ali aproximadamente os seus 10 filhos, começa a lutar e a desbravar. E então Antíoco Epifânio, ele é da descendência do Seleucida, que é um dos generais de Alexandre que toma. E aqui passando isso, beirando o império, já no ano 54 e até o ano 70 a.C., levanta-se o Império Romano. Este império é levantado, a gente conhece a história de Júlio César. Júlio César é um homem que é ambicioso, é um homem que governava com a mão de ferro, um homem que militar, um homem poderoso que começa a construir um Império Romano. E sabemos que perto do ano 54, o ano 45, mais ou menos, este homem é assassinado. Júlio César é assassinado. Júlio César tinha uma aliança com a rainha por nome de Cleópatra, que era da tribo ptolomaica, também da 12ª dinastia, que era dos Ptolomeu. Cleópatra governava a Alexandria e todo o Egito morava em Alexandria, e eles tiveram um relacionamento. Mas Júlio César morre, Júlio César deixa uma carta escrita para o seu sobrinho, mais tarde suceder o seu trono, que era Otaviano. E Otaviano agora, ele começa a fazer parceria com o braço forte de Júlio César, que era Marco Antônio. Marco Antônio começa então a entrar também no mesmo ritmo de Júlio César. Ele é seduzido por Cleópatra, e aqui a gente observa que quando ele é seduzido, ele começa então a relacionar com Cleópatra. Ele é casado com uma esposa por nome de Susana, ela morre. Com 3 anos ela falece, a esposa de Marco Antônio, e agora ele casa com a filha a irmã de Otaviano, que é Otávia. E Otávio dá sua irmã em casamento para coligar a união, para edificar o Império Romano. E a gente sabe que neste Império Romano agora, Marco Antônio, ele abandona, passa mais a viver com Cleópatra, e Otaviano começa a desconfiar da audácia de Marco Antônio, então eles preparam uma batalha, começa então a fazer a rebelião. Marco Antônio agora começa a ver que Otaviano não aceitaria, e pela presença dali dos magistrados no Senado, eles fazem um acordo que Marco Antônio queria às vezes dominar. Então começa a batalha do Ácio, que é a batalha naval, que é os navios de Cleópatra com os navios de Otaviano. E começa a lutar, e Marco Antônio é morto, e Cleópatra também é morta, e Otaviano agora começa a reinar,
que vai reinar até um período 20 depois de Cristo. E a gente sabe que neste período agora Cristo nasce. Neste período do Império Romano, Cristo nasce. E aí então se cumpre a profecia que Cristo nascendo no Império Romano, o reino de Cristo vem. Observa, meus queridos irmãos, que há uma ligação que quando Daniel vê aquela estátua que o rei vê, uma pedra é cortada sem mão e arremessada ao pé da estátua, ali representa o reino de Cristo. Cristo veio para agora expandir o seu reino. E Daniel disse, olha, o seu reino não terá fim. E aquela estátua caiu e quebrou, se esmiuçou e virou como a pragama. E ali veio um vento e assoprou e limpou toda aquela estátua. E aquela pedra começou a crescer, crescer, crescer e foi tomando o espaço do mundo. Representa o reino de Cristo, o reino do Senhor que não terá fim, que também será implantado depois do milênio também, a gente sabe disto. Então aí começa. E Cristo agora começa a crescer o seu ministério. E Jesus Cristo agora juntamente com os discípulos, chegando exclusivamente no capítulo 24 de Mateus, onde os discípulos vai fazer essa pergunta e mostrar a estrutura, na qual já falamos sobre o imperador general Tito, que agora começa a dominar. Tito era filho de Vespasiano, também um imperador que dominou, e Tito, sendo filho de Vespasiano, agora começa a dominar. E a gente observa que agora, que quando Tito massacra o povo judeu, aí Cristo já subiu, já não está mais na terra, e começa então a entrar a perseguição entre o povo de Israel. E aonde Tito incendeia a cidade de Roma e bota a culpa nos judeus e começa a massacrar os judeus, começa a torturar, começa a criar ali centros aonde era massacrado os judeus. E então se dá o início da diáspora, que é a dispersão forçada do povo judeu. E essa dispersão forçada começa a contribuir para o crescimento do evangelho, começa a contribuir para o crescimento do reino de Cristo na terra, onde as pessoas começaram a sair, começaram a se dispersar, começaram a sair das suas terras, começaram a sair por terras remotas, e aí começa o evangelho a expandir. E aqui nós vimos que, para concluirmos, aqui entra-se agora no ano 300 a 467, o Império Romano começa a decair, que é o império ao declínio do Império Romano, começa a cair. E dessa decaída começa então agora um novo império, que é o império, vamos dizer, do catolicismo, que é do império de Constantino, o primeiro imperador cristão, que agora começa a parar de perseguir os cristãos, e começa a formar todo o conceito de Nicéia. Nós não vamos entrar neste detalhe. E aqui nós vemos que quando começa a acontecer tudo isto, a gente observa que este período deste império, ele vai até 1453, que é a segunda queda do Império Romano. Eu não quero detalhar bem sobre esta queda. E aqui nós começamos a ver de 1453. Durante este período, Israel houve massacre, Israel foi perseguido por diversos tipos. E aqui nós observamos que chega agora, aqui no ano de 1945, que dá-se a Segunda Guerra Mundial, que é tomada pelo nazismo. A gente observa que a Alemanha agora desponta em um novo governo por nome de Adolf Hitler. Hitler, um homem ambicioso pelo poder, ele agora não aceita a mistura de judeus com alemão. Hitler achava que os alemãos tinham mais pureza, a sua genética era pura, e os judeus, a sua genética era descriminalizada. Então Hitler coloca um ódio no seu coração de exterminar os judeus, de exterminar a nação de Israel, de exterminar os judeus que habitavam na Alemanha. E a gente observa que agora esse nazismo, ele cria-se os campos de concentrações, são os campos de pessoas que iam para ser mortas. Mesmo dentro da Alemanha, muitos judeus foram mortos, mas os maiores campos de concentrações estavam dentro da Polônia, que a gente conhece como o campo de Auschwitz, e também o campo de Sobibor, quer dizer, melhor dizendo,
esses dois campos, aonde os judeus eram levados e colocados nas câmaras de gás, jogava pinche, tacava fogo, e aonde milhões de judeus, aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos. E neste período, Adolf Hitler, com seus generais, com seus sargentos, colocava para exterminar os judeus, massacrar os judeus. É um período angustioso para a nação de Israel. E aqui a gente observa que neste período, Israel é massacrado. Eu me lembro, e a gente vê na história, no presídio de Sibobar, que quando ali na Polônia foram levados judeus, eles desciam nas estações de trem e eram separados os homens, as mulheres, algumas pessoas separadas. Eles dizem: olha, vocês vão levar um banho de chuveiro de água quente para tirar toda a impureza. Quando os judeus chegavam ali, as mulheres com crianças eram levadas para a cama de concentração, aonde eram queimados, massacrados, tiradas as roupas, queimado criança nos braços. Ali era dilacerado, carro esmagava as pessoas, era morto, afuzilado. E também no campo de Auschwitz ali, as pessoas eram massacradas nas camas de gás. Cerca de 1 milhão na Polônia, 1.200.000 e tantas mil pessoas foram mortos e massacrados pela destruição e pela forma do nazismo, meus queridos irmãos. Veja que situação. E se dá então aí no período da Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial, quando se dá este período, a gente observa que depois começa a libertação, começa então Hitler ser vencido pela União Soviética, pelos russos, que era comandada por Stalin, e depois mais tarde os americanos, Estados Unidos, toma e começa então a ver o campo de concentração. E em 1948, aqui a gente observa que no dia 14 de maio de 1948 é presidida na ONU por um brasileiro, Oswaldo Aranha, um brasileiro apoiado pelo Brasil. Então Israel recebe o título de fazer parte das Nações Unidas, reconhecimento de Israel como uma nação e é reconhecida. Aqui se completa o versículo que nós lemos aqui, que quando o Senhor vai dizer, aprendei, pois, a parábola da figueira, pois quando seus ramos se tornam tenro e brota folha, sabei que está próximo o verão. Observa aqui que se cumpre esta profecia que Jesus fala, aprendei da figueira, que seria a repatriação de Israel. Agora Israel é recolhido de diversos cantos da Alemanha, de diversos campos, recolhido dos campos de concentrações, dos períodos dos holocaustos. Israel é recolhido e levado à sua terra. E aqui que me chama a atenção, meus queridos irmãos, em Isaías capítulo 60, versículo de número 8. Quem são estes que vêm voando como nuvem e como pomba à sua janela, ou como volta para o seu ninho? Se dá na repatriação de Israel. Israel agora começa a voltar à sua pátria de origem, começa a ser repatriado pelos navios, pelos aviões, aviões americanos e aviões agora de diversas localidades começam a recolher os judeus e a levar à sua terra de origem. Veja que alegria imensa, meus queridos irmãos, um povo que sofreu e um povo que está sofrendo. Nós temos hoje na atualidade a guerra de Israel com os Hamas, com os palestinos, e a gente sabe que neste período Israel sempre é odiado, Israel sempre é massacrado, mas Israel é o relógio de Deus para as nações e para o arrebatamento da igreja. As 69 semanas se cumpriram, estamos no período da última semana, no período desta semana. A gente sabe que esta semana é o período da igreja. Entre as 62 e as 7, só uma semana, é o período para a igreja. E sabemos que quando a trombeta tocar hoje, nós estamos vendo o relógio de Deus, que é Israel. Estamos um passo do arrebatamento. A única coisa no processo escatológico que falta cumprir é o arrebatamento da igreja. É simplesmente o arrebatamento da igreja que falta cumprir para que Israel entre de novo no projeto de Deus e cumpra-se as 70 semanas.
E aí então nós vamos ver que entra-se agora o período da grande tribulação, a igreja é arrebatada. E neste período da grande tribulação é um período em que Israel vai estar sendo ali enganado pelo anticristo, mas aí 3 anos e meio de acordo de paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Isto é um período que nesta lição nós vamos estar aprendendo. Isto aqui, meus queridos irmãos, é simplesmente um pequeno fato da história do povo judeu, do povo de Israel, sendo o relógio de Deus nesses últimos dias na terra que nós estamos vivendo. Meus queridos irmãos, é uma história muito profunda. Eu gosto muito de observar a história de Israel. Tem um livro mesmo dos 3.000 anos de existência da história de Israel. Aqui nós enfatizamos esta lição todo dia. Aqui nós nos objetivos específicos, conhecer a história de Israel que nós conhecemos, explicar por que os judeus pagaram alto preço por não reconhecer o Messias, que é o massacre, também o holocausto, que é também a história dos holocaustos. A história de Israel nós já falamos, aqui nós falamos da invasão de Jerusalém no ano 70, que é o tópico 1, 2 e o 3. Aqui, meus irmãos, também nós abordamos o que é a diáspora. A diáspora é a dispersão forçada dos judeus que aconteceu no ano 70. Também aqui o comentarista colocou sobre os templários, que já foi fundado no ano 1120, na qual também eles massacrou os judeus, e 10% daquele povo templário era a cavalaria que eles usavam. E aqui também nós temos a peste negra, que é um dos acontecimentos que devastou a Europa. Cerca de 75 a 200 milhões de pessoas morreram, e esta infecção ela foi carregada pelos ratos dentro de os navios e começou a expandir, chegasse na Europa, e a gente sabe que ela deu início na Ásia Central. E aqui nós vimos que ela expandiu na Europa e começou a devastar, ali começou a massacrar. Nós temos o Holocausto, na qual nós já falamos, que é o Holocausto no campos de concentrações no período do nazismo. E sempre ocorreu este período e acontecia em que o povo morria. Israel converterá o Senhor na tribulação. E aqui é um processo em que Israel vai ver o Messias a quem ele crucificou. Cristo vai descer, e aonde nós vimos que Cristo, quando descer, Israel vai reconhecer que eles crucificaram o Messias, e que o Messias ali na verdade era o Senhor. Que Israel pergunta: que feridas são essas em que foi ferida? Ele vai dizer: essas são a ferida na qual fui ferido na casa dos meus amigos. Meus queridos irmãos, estamos prestes a ouvir o soar da trombeta. Preparemos, estamos atentos. Os acontecimentos, olha para Israel. Israel é o relógio de Deus. A reconstrução ali do templo, está tudo organizado. As tábuas que será premodado, será sem martelo, sem barulho. Já estão preparando os sacerdotes, só estão esperando o arrebatamento. As coisas estão bem perto. Já disse para vocês, dentro do processo escatológico, somente o arrebatamento nos mostra. A repatriação de Israel aconteceu. A nação de Israel aconteceu. 14 de maio de 1948. Israel foi voltado para ser nação, fazendo parte da 5ª nação das Nações Unidas. Então isso, meus queridos irmãos, estamos perto do arrebatamento. Preparemos, pois o Senhor em breve virá para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima aula e seja edificado pela palavra de Deus.